Cabeça pra cima. No ar com você, mais um programa Cabeça pra Cima, sempre trazendo até você assuntos que informam, orientam e edificam a sua vida. Aqui a gente gosta de fazer o programa, inclusive com temas que você mesmo sugere. E a gente vai buscar atender a sua sugestão. Cabeça para cima, como toda a programação da Boas Novas, você assiste em televisão, pela Rede Boas Novas de televisão e também pela internet no site www.boasnovas.tv. No site, você não precisa ficar preso no seu computador, no seu desktop. Você pode assistir pelo seu tablet, pelo seu smartphone, em qualquer lugar que você esteja. E aí a gente alcança você. Boas Novas, 24 horas, transmitindo Jesus, com uma excelente programação que edifica vidas, abençoa vidas. Você tem sido abençoado pela programação da Boas Novas? Se você tem sido abençoado, você já se tornou um semeador? Está distribuindo essa bênção para outras pessoas? Queremos convidar você a se tornar um semeador, a ajudar a Boas Novas a estar 24 horas no ar, levando uma boa programação a todo mundo. Liga 21-26300 e vem fazer parte do exército de semeadores da Boas Novas. Agora mesmo, enquanto você assiste o programa, tem alguém esperando a sua ligação, tanto pelo site quanto pelo telefone. Torne-se um semeador, 21-26300. Agora, muitíssimo obrigada a você que já tomou essa decisão e que já é um semeador de Boas Novas. O brasileiro é o profissional mais estressado do mundo. Não sou eu que estou dizendo, não. São dados da pesquisa da empresa de recursos humanos Robert Half. Doenças como ansiedade, DORT, LER e até transtornos mentais têm crescido constantemente, fruto de pressões no trabalho. Você pediu e o Cabeça para Cima hoje volta a conversar com você sobre doenças ocupacionais. Veja o nosso informativo e participa com a gente. Doença ocupacional é aquela que resulta diretamente das condições de trabalho e causa incapacidade para o exercício da profissão ou morte. Esse tipo de mal continua sendo a principal causa de óbitos relacionados com o trabalho. Segundo estimativas da OIT, de um total de 2.340.000 acidentes de trabalho mortais a cada ano, somente 321.000 se devem a acidentes. Os restantes, 2.020.000 mortes, são causadas por diversos tipos de enfermidades relacionadas com as atividades realizadas, o que equivale a uma média diária de mais de 5.500 falecimentos. 160 milhões de pessoas sofrem de doenças não letais relacionadas com o trabalho. 317 milhões de acidentes laborais não mortais ocorrem a cada ano. Isto significa que a cada 15 segundos, um trabalhador morre de acidentes ou doenças relacionadas com o trabalho. Neste tempo, 115 trabalhadores sofrem um acidente laboral. Os países em desenvolvimento pagam um preço especialmente alto em mortes e lesões, pois um grande número de pessoas está empregada em atividades perigosas, como a agricultura, a construção civil, a pesca e a mineração. Pois é, você sabia que o Brasil ocupa esse primeiro lugar aí em doenças ocupacionais em todo o mundo? Um dado surpreendente para mim. Sabia que nós tínhamos muito problema nessa área, mas me surpreendeu saber que somos o primeiro no mundo todo. Por isso, você pediu e a gente quer sempre atender, vamos voltar a falar sobre esse tema, doenças ocupacionais. Conosco aqui hoje, nosso querido José Manuel Alves de Oliveira, médico do trabalho, fisiatra e também diretor do Cefiri. Ele que também é membro titular da Academia Brasileira de Medicina Militar. Tudo isso aí. Brigadíssima por estar aqui com a gente mais uma vez para falar sobre esse tema. Obrigado. Prazer sempre estar aqui. Isso aí. O pessoal está interessado e preocupado com esses índices apresentados aí de doença ocupacional, viu, doutor? Isso aí é realmente para preocupar, né? Em primeiro lugar, porque o brasileiro ele gosta de fazer o trabalho dele bem feito e isso já é um fator predisponente de doença, não é? Em segundo lugar, porque
as empresas, geralmente, têm por hábito cobrar demais dos nossos trabalhadores em termos... além do que um organismo pode suportar, em todos os sentidos. É do médico, é do minerador, é do camarada que trabalha num balancinho sem nenhum aparato. Como eu disse da última vez que eu vim aqui, né, 3 brasileiros morrem por hora no Brasil inteiro. Só que tudo isso é subnotificado. Pois é, eu vou apresentar nosso segundo convidado, mas eu quero voltar. Me pareceu uma coisa assim, quer dizer, o brasileiro ele gosta de fazer o seu trabalho com excelência. E isso já é um fator gerador de doença. Por outro lado, o senhor disse que também que as empresas, elas exigem demais, né? Não são todas, você pode generalizar, obviamente. Tá. A minha, por exemplo, não. A gente vai já entender isso um pouquinho mais. Quero apresentar para vocês também o Carlos Henrique de Carvalho, ele que é advogado trabalhista, está com a gente aqui, primeira vez comigo. Primeira vez. Muitíssimo Agradeço obrigada. o convite, é um prazer estar aqui. Isso aí. Advogado trabalhista, vai lidar já no âmbito, né, na esfera talvez judicial e também na assessoria às empresas com relação à medicina e segurança do trabalho, que é o tema principal na área trabalhista, que tem a ver com o nosso tema de hoje, né? Exatamente. Muita demanda nessa área? Muita demanda. Nós temos, inclusive, exatamente o crescimento da demanda e também pelo fato de que a Justiça do Trabalho passou a ser competente para tratar dessa matéria. Essa questão do acidente do trabalho, ele era tratado antigamente pela Justiça Estadual, Justiça Civil, né, nas varas cíveis. Agora passou, com a emenda 45, para a Justiça do Trabalho, a competência, a partir de, por volta de 2004, né, 2004, 2005, depois que o STF decidiu definitivamente a competência. E, diante disso, o próprio Tribunal Superior do Trabalho elaborou um programa nacional de prevenção a acidentes de trabalho que não só tomou como iniciativa um conjunto de debates, trazer o debate desse tema para dentro das empresas, enfim, para o judiciário todo, mas também tomou medidas, como, por exemplo, de fazer com que as ações que digam respeito ao acidente de trabalho tenham prioridade de tramitação. Então, algumas iniciativas muito importantes do Tribunal Superior do Trabalho foram tomadas. Mas essa é uma pauta que não diz respeito somente ao judiciário. Na verdade, o judiciário é o chamado poder inerte, ele espera, digamos assim, que se tome iniciativa. Eu acho que essa é uma pauta que os sindicatos, as centrais sindicais, enfim, o Ministério do Trabalho tem que estar à frente, porque realmente o doutor José Manuel levantou aqui alguns dados, né? Na verdade ele tratou de morte, mas nós temos anualmente no Brasil cerca de 700 mil pessoas afastadas no trabalho, isso também, como ele levantou aqui, notificados, né? Como a gente sabe que existe uma quantidade muito grande de trabalhadores que não estão com a sua carteira de trabalho assinada, isso pode até dobrar. Então, quer dizer, mais de 1 milhão de pessoas por ano deixam de trabalhar, enfim, por algum período que seja, por conta de acidentes. Então, isso é uma tragédia, são dados de guerra, né? Sem dúvida, e que se a gente for considerar isso do ponto de vista da produtividade, né, do custo, tanto para as empresas quanto para o Estado, é um negócio bilionário. Assim, pesado. Só para tirar uma dúvida, o acidente de trabalho, ele está incluso nessa questão da doença ocupacional? Sim. A doença ocupacional, ela é genérica. O acidente de trabalho é um tipo de doença ocupacional, onde o indivíduo ele tem todos os direitos previdenciários da Previdência, que é uma seguradora, né? Onde o patrão continua sendo obrigado a fazer todos os depósitos, como fundo de garantia, INSS, etc. e tal, como se o indivíduo estivesse trabalhando normalmente, dá um amparo total, coisa que os que não são abrigados por isso, por exemplo, as DORTs, elas são
equiparadas, elas não são acidentes de trabalho, mas são equiparadas a acidente de trabalho. E, por isso, o empregador tem que pagar fundo de garantia, tempo de serviço corre normalmente. No tempo do afastamento. Por sinal, também corre o tempo de afastamento, muita gente às vezes fica em dúvida. Mesmo quando a pessoa está afastada por problemas que não têm relação com o trabalho, está afastada porque pegou uma gripe grave, fez uma pneumonia, que não tem nada a ver com o trabalho. Né? Aquela licença por doença. Continua contando. A única coisa que acontece é que ele não desconta, o patrão não desconta o INSS depois dos 15 primeiros dias de afastamento. E aí, no final, se ele se aposentar, por acaso ocorrer algum problema que leve a aposentadoria dele por invalidez, vai ser reduzida o percentual que ele vai receber. Perfeito. Que não foi descontado. Essa questão dos acidentes de trabalho continua valendo normalmente para tempo de serviço. Às vezes vai contar para algumas questões de férias, etc., né? Reduz o tempo. Você não perde, mas reduz. Ele vai contar a partir do momento que você retoma, mas continua valendo para a questão de aposentadoria e tudo. Eu não vou entrar muito no mérito do acidente de trabalho, mas eu queria aproveitar para perguntar o seguinte: por que às vezes o funcionário tem tanto medo ou tanta restrição a querer registrar o acidente de trabalho? O problema, eu até só tentar completar uma questão aqui que o doutor levantou, porque é o seguinte, ele tratou somente das questões administrativas, né? Que são os direitos dos trabalhadores que, uma vez afastados, eles têm direito a manter o FGTS e tal. Só que uma questão que as pessoas, pouca gente sabe, inclusive, eu às vezes fico assombrado que mesmo nos sindicatos as pessoas não sabem, é que essas pessoas têm direito, inclusive, de ir ao judiciário quando se ficar demonstrado que aquela doença dele tem o chamado nexo causal com o trabalho, e aí fica cristalizado, enfim, fixado o acidente de trabalho, ela tem direito, inclusive, de receber os salários que ela deixou de receber por culpa da empresa por ter lhe causado o acidente de trabalho. Então, quer dizer, a pessoa que ficou afastada pelo INSS, a pessoa, eu estou recebendo meu salário pelo INSS. Não, ela está recebendo o seguro pelo INSS. Ela tem direito aí ela vai ter que ir ao judiciário, né, discutir essa questão da responsabilidade, mas uma vez constatado que a responsabilidade pelo acidente é da empresa, ela tem direito a como dano material, os salários que ela não recebeu naquele período que ela ficou afastada. Mas como é que é? Vai receber as duas coisas? As duas coisas. A gente diz o seguinte, como diz popularmente, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Quer dizer, uma coisa é o INSS, que não tem nada, ela contribui para o INSS. É o seguro. Outra coisa é o salário que ela deixa de receber por não estar trabalhando. Ela não está trabalhando, não é por uma vontade dela. Mas ela não está recebendo exatamente aquele valor porque ela não está trabalhando? Sim, por conta, mas esse é um seguro que ela pagou por ele. Não é? Agora, como a empresa teve responsabilidade em afastá-la do trabalho, ela deve receber o salário que deixou de receber se estivesse trabalhando. Perfeito. Isso é nos casos de doenças ocupacionais. Isso no caso de doenças consideradas acidente, além do dano moral, que essa pessoa também tem direito a receber. Perfeito. Eu já preciso dar minha primeira paradinha. Vocês não responderam a minha pergunta. Vou voltar. Né? Porque pegar aqui Mas eu já preciso fazer o meu primeiro intervalo e eu volto então para a gente responder essa questão. Por que às vezes os funcionários têm tanto medo de fazer o registro do acidente de trabalho, não querem fazer, isso é uma questão interessante. Preferem que nem seja registrado. Por quê? Intervalo, vamos lá. Cabeça pra cima, cabeça pra cima. Cabeça para cima, conversando com você hoje sobre doenças ocupacionais. Você pediu e a gente está aqui atendendo o seu pedido para falar sobre um problema no qual o Brasil ocupa o primeiro lugar no mundo. Um ranking aí que a gente não gostaria de ter, né? Não gostaria mesmo. Mas vamos lá, para responder a minha pergunta, eu saí de acidente de trabalho. Por quê que o brasileiro tem tanto medo de fazer registro do acidente de trabalho? Olha, eu acho que o problema maior, Celeste, é que o maior bem que o trabalhador possui é o seu emprego. Né? Eu sou advogado de dois sindicatos de bancários, o escritório assiste a dois sindicatos de bancários de Niterói, região dos Lagos e também de Friburgo,
E a gente vê muitos casos diariamente, as pessoas que são demitidas com problemas seríssimos de DORT e muitos problemas também psiquiátricos, né? Já foi tempo que o bancário ele tinha como principal doença ocupacional a DORT, por conta da atividade repetitiva, né, do movimento repetitivo e tal. Continua tendo, né? Mas esse era um principal problema. Hoje, o principal problema do bancário é o problema psiquiátrico, porque ele fica naquela loucura para ser obrigado a atender as metas inatingíveis, essa questão que o doutor José Manuel levantou aqui no início, metas inatingíveis, para garantir os lucros bilionários, que a gente vê trimestralmente os bancos divulgarem. E é o seguinte, essa pessoa abre mão da saúde, né? Ela chega numa situação seguinte, que ela está com quadros seríssimos já, sentindo dor, ela vai fazer fisioterapia, ela se enche de remédio, né? Ela evita o afastamento, por quê? Porque no primeiro momento que ela chegar para o chefe e disser, olha, eu estou aqui com atestado por conta de problemas osteomusculares ou mesmo psiquiátricos, e é só ela retornar desse afastamento, se ela não tiver aquela garantia de emprego, se ela não tiver garantido pelo INSS, o reconhecimento do acidente de trabalho, que lhe dá garantia de 1 ano de estabilidade, ela vai ser demitida na semana seguinte ou no dia seguinte. É uma coisa que acontece diariamente nos bancos. É uma coisa desumana, né? O tratamento distorcida, realmente. Quando eles percebem que a pessoa está com doença osteomuscular, o bancário ele é demitido imediatamente. Ou então ele já entra na fila da demissão, né? Então, esse é um problema. A pessoa quer garantir o que sustenta ela, o que garante a vida dela, que é o emprego. Então, ela vai mascarando e muitas vezes ela chega num quadro absolutamente insuportável de dores ou mesmo com problemas psiquiátricos muito sérios, que aí ela é obrigada a se afastar, né? Mas outra coisa é que as pessoas não gostam de admitir que tem limitação. E aí continuam se expondo, isso não só bancário, mas em todas as profissões, continuam se expondo, e isso vai agravando. Entendeu? Às vezes ele adquiriu a doença, não foi nem no trabalho. Adquiriu a doença jogando uma bola. Aí ele vai no médico, o médico trata, ele vai tomando aquela dor, tomando o analgésico reduz a dor, permite que ele trabalhe de alguma forma e ele vai indo. E aí vai agravando, e vai ao médico novo, o médico dá um outro remédio, mais fisioterapia, mais alguma coisa qualquer, e o indivíduo continua trabalhando e vai agravando, até uma hora que ele não consegue mais trabalhar. O senhor está falando de um tema, eu acho importante a gente falar, porque não que seja essa a ênfase que o Dr. Carlos colocou, mas nem sempre a empresa é a vilã. Exatamente. Né? Nem sempre é a empresa que é a vilã. Eu já trabalhei numa empresa e até fiz um trabalho especial para essa empresa, no sentido de qualidade de vida dos funcionários, porque os funcionários, por esse medo de perder o emprego, eles iam ao estresse máximo, né? De querer ir além do horário, de vir à noite, sabe, ficar numa ansiedade de uma competição muito forte interna, mas muito mais com medo de perder o emprego. E os limites que a própria empresa estabelecia, eles eram burlados pelos empregados, porque até numa visão de que se eles fizessem mais, talvez eles fossem vistos com outro olhar e permaneceriam na empresa, quando era exatamente o contrário. Isso também é um fator gerador de estresse muito grande, né? Mas o que me chama a atenção, um fator que vocês também já colocaram aqui, que doenças como a DORT, elas estão ficando para trás, perdendo lugar para estresse, ansiedade no plano das doenças ocupacionais. Talvez vocês já tenham respondido a questão, mas por que Brasil ocupa esse primeiro incômodo lugar no ranking? Porque aqui nós temos que ser os primeiros em tudo, nós temos que ser os melhores. E realmente somos, não precisa ir muito longe. Se você notar, os líderes de laboratórios médicos, laboratórios farmacêuticos nos Estados Unidos, a maioria são de brasileiros. Professores de Harvard, não sei o quê. Titular é um brasileiro. Não sei se vocês já notaram isso na televisão. Porque, inteligentemente, os países desenvolvidos captam os cérebros e levam para lá, que é muito mais fácil, investe-se muito menos. E o Brasil investe muito nesse indivíduo, que depois vai
prestar Vai pra serviço no fora, exterior. com condições favoráveis. Favoráveis, etc., exatamente. Claro. E isso é o que a gente vê. E o camarada quer ir também. Todo mundo quer essa oportunidade. Então, às vezes, ele deixa de se tratar. E outra coisa, ninguém quer ser chamado de louco. Ele acha que ir a psiquiatra é coisa de maluco. E o que é uma mentira. Eu não sou psiquiatra, então não estou fazendo nada para que venha o meu consultório Mas é por isso conta disso. mesmo. O pessoal falou em psiquiatra, já acha que ele está maluco, ele não vai querer ir porque acha que... E às vezes os caras estão sendo assediados de uma forma direta, inclusive. Tem camarada que fala, se você não vender tantos carros, tantos seguros, tanto não sei o quê, você vai ser demitido. E aí ele enlouquece, porque ele tem família, ele tem uma mãe doente, ele tem um pai doente, tem um filho na escola ou na faculdade. E aí começa a cabeça do indivíduo cada vez mais a piorar. Pior, esse adoecimento mental pode levar a adoecimento físico e vice-versa. O adoecimento físico também pode levar a doenças mentais. Só que, geralmente, o trabalhador não quer assumir que tem problemas mentais. Um índice assim muito doido, né? Porque a média de doenças ocupacionais no Brasil chega a 40% do índice de trabalhadores contra 11% da média mundial. É uma diferença estúpida, né? Também existe uma coisa. Aqui há leis que obrigam o registro e fazem com que a nossa estatística se eleve, enquanto que em outros países também se subnotifica, porque eles não querem aparecer como sendo... Imagina os Estados Unidos dizendo a verdade que ocorre lá. Eles não vão fazer isso. Né? Então, o senhor acredita que também esses números eles se dão pelo fator de registro, da formalização dos casos? Com certeza. As formas de trabalho adotadas aqui no Brasil pelas empresas, de um modo geral, elas deveriam sofrer mudança? Onde é que está o problema maior? Zé, esse seu exemplo, o exemplo que você deu aqui, Celeste, enfim, é claro, a gente não pode generalizar, né? Mas, infelizmente, o que acontece, eu também, além dos sindicatos bancários, eu também advogo para o Sindicato dos Metalúrgicos de Angra dos Reis. E o que a gente vê é o seguinte, eu acho que há muito pouco investimento em segurança, em saúde e segurança do trabalho. É uma coisa que não está na pauta. Não está na pauta, por exemplo, eu participo muito de congressos, de entidades sindicais e tal, e eu tenho que brigar com os sindicatos. Olha, essa questão aqui é de vocês. Se não forem vocês que forem levar essa questão adiante, não vai ter quem leve. Né? Nós tivemos um tapa com luva de pelica do TST, porque o Tribunal Superior do Trabalho deveria ser aquele que recebe as demandas e não que dá, e não que promove. Então, essa questão, o empresariado brasileiro, infelizmente, não investe em saúde e segurança do trabalho. E aí traz essas tragédias. O exemplo dos bancos é o exemplo mais clássico. Né? É uma verdadeira tragédia e não tem nenhum que você coloque como exceção. Não tem exceção. Os bancos são todos, assim, alguns piores, outros melhores, não vou aqui nominá-los, entendeu? Claro. Mas que a gente vê lá no escritório diariamente com uma constante... Agora, por exemplo, você tem o metalúrgico. Né? Se você não tiver um investimento grande em EPI, você vai ter muito acidente, você tem muito acidente. Você tem pessoas... Investimento no EPI, investimento no treinamento no uso. Exatamente. Não basta ter, tem que porque, usar. Inclusive, né? a lei diz isso, que é a responsabilidade do empregador cumprir e fazer cumprir as regras de segurança do trabalho. O empregador não só não cumpre, como não faz cumprir. Não adianta botar o EPI na mão do trabalhador. Tem que ter uma pessoa fiscalizando, tem que dar treinamento para ele saber usar, porque senão também não adianta você dar o EPI na mão do trabalhador se ele não teve treinamento para usar aquele equipamento. Então, essa, na minha opinião, é uma das questões mais importantes para se evitar essa tragédia que há. Outra coisa é a tolerância do mau uso do EPI, por exemplo. Botina, por exemplo, com biqueira de aço. O indivíduo se sente um pouquinho incomodado, ele corta a biqueira de aço e fica andando e ninguém fala nada. Nem o engenheiro de segurança, nem o médico de trabalho, nem o técnico de segurança, e o camarada fica andando. Capacete. Só se usa quando o mestre do trabalho ou o engenheiro de segurança... No dia da fiscalização. Exatamente, vai passar. Aí vem o capacete branco passando, que significa que é
Aí todo mundo está de capacete. Jateamento, na época que se jateava muito com jato de areia e dava silicose, e dava uma porção de outras doenças no pulmão do indivíduo, sistema respiratório. Eu cansava eu passava, o cara estava lá com a máscara. Aí eu virava as costas, o cara jogava, aí eu virava, notificava o indivíduo. Aí ele falava que o pessoal, o trabalhador vivia dizendo: o médico de trabalho é um carrasco, o médico de trabalho demite a gente. Não é uma pessoa querida. Não é uma pessoa querida, por incrível que pareça, né? Tem não que é uma haver pessoa um investimento querida. muito grande nisso, na fiscalização. É interessante porque a gente vê se reproduzindo nas empresas algo que acontece no país. A saúde não é algo importante no país, né? Segurança não é algo que se privilegie. Você vê, as pessoas ainda resistem muito a seguros de vida, etc. Né? Nós somos facilmente repositáveis, vamos dizer assim. Entendeu? O prefeito tem a petulância de fazer um edital de um concurso querendo pagar a médico R$ 1.400. Né? 1.400. Aí sai num programa de TV ontem que estavam oferecendo R$30 mil. Eu queria saber aonde que eu queria me inscrever. Tá me entendendo? E é um programa de uma rede poderosa de TV. Então, essa manipulação também, às vezes, de dados, isso faz com que haja um estresse, por exemplo, dos médicos. Mas isso aí é talvez uma alternativa, doutor, porque assim, está sendo oferecido. Se não for preenchido pelos brasileiros, aí está aí. A gente pode importar os médicos de fora, né? A gente pode importar os médicos de fora que poderão vir para preencher essas vagas. Por R$ 1.400. Aí eu tenho dúvidas. Não é o quanto se paga. É outro programa, eu não vou... O médico lá de fora vem para ganhar R$ 1.400 daqui, duvido. Ele recebe. Mas vamos lá. Eu queria entender com vocês quais são as principais doenças ocupacionais e as que mais matam efetivamente, para que a gente possa posicionar e alertar o nosso trabalhador, tá? Mas logo depois, de novo, do nosso intervalo, ok? Vamos lá. Cabeça pra cima, cabeça pra cima. E aí, você, na sua empresa, você tem se sentido seguro? Tem noção de qual é o índice de doenças ocupacionais? A sua empresa faz questão e exige de você o uso dos EPIs, que são os equipamentos de proteção individual, que vão dar garantia que você possa estar sem risco na sua função? Atende o que ela está dizendo, usa os equipamentos, porque isso é importante. Isso vai lhe dar garantia, vai lhe dar melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Quais são as doenças profissionais, as principais doenças profissionais que mais causam morte e que a gente precisa ter maior atenção? O senhor sempre tem falado em alguns ramos assim que eles são mais críticos, né? Metalúrgicos, os bancários. A gente já tem ramos, né? A indústria automobilística, por exemplo, são segmentos de maior risco. Nesses Petrolífera mesmo. também. Petrolífera temos também. os mergulhadores, onde há uma infinidade de mortes por tromboembolismo, por exemplo, por má descompressão. Eles mergulham em água profunda, né? Porque aquela guia que vai fazer a prospecção, ela é levada, às vezes, por um mergulhador. E mergulham durante dias e dias debaixo, no fundo do mar. É uma pressão muito grande. Existem, na própria área petrolífera, outras carreiras onde o dano é muito grande, inclusive por confinamento. Onde as pessoas enlouquecem e a quantidade de suicídio, assim como ocorre também com policiais e com o grau de suicídios é muito grande. Talvez as profissões, na verdade, que talvez o nível de acidentes com morte seja maior, talvez seja a área da construção civil. Também. Né? Que ali acho que o índice é muito maior, porque aí exatamente a negligência, não é? O problema todo, Celeste, é o seguinte, é o barato que sai caro, né? Eu acho que o que acontece, na imensa maioria das vezes, obviamente com as raras exceções, né, como a gente mencionou aqui,
é uma vontade de se obter lucros altíssimos, utilizando de forma precária o trabalhador, sem treinamento, a forma de se obter lucros com o mínimo de gastos possível. Quer dizer, e aí esse é o barato que sai caro, porque é um barato que leva à morte, ou se você não leva à morte, você leva uma lesão que pode ser temporária ou permanente, né? Essa questão, como você até levantou aqui no início do programa, isso gera problemas para toda a sociedade. Você tem o próprio trabalhador que ou morreu ou ficou com uma lesão gravíssima, né? No caso de morte, enfim, não há nem que se mencionar, mas no caso de um acidente grave que essa pessoa ficou inviável para o trabalho, a família vai ter que tomar conta dela e não mais o contrário, não é? Então ela vai viver com uma pensão, enfim, inclusive tem direitos, obviamente ela vai ter direitos de oferecer uma ação, ou ela ou a família do falecido, para obter pensão pela morte ou pela diminuição da capacidade de trabalho, porque também tem isso, além da pensão que o INSS paga, que pode ser vitalícia pela pessoa que ficou aposentada por invalidez, a empresa também tem que pagar o salário que ela não vai receber mais dali até o final da vida dela. No caso de morte, até a perspectiva de vida dela. Né? Então, os familiares podem oferecer esse tipo de ação. Então, isso tudo fica caro. Ficou caro para a família, porque não vai ter mais um ente querido ou vai ter uma pessoa inválida. A saúde vai gastar bilhões, é coisa de mais de 50 bilhões de reais que se gasta por ano no Brasil por conta das doenças ocupacionais. Exatamente isso que o INSS paga de pensão, são os atendimentos que se tem diariamente. Então, enfim, o empresariado fica sem um trabalhador ou ele vai ficar por um período sem aquele trabalhador que gera prejuízo a ele, ou ele vai ter que pagar pensão ou o salário daquela pessoa depois de uma ação judicial, que ela vai pagar honorários, etc. Enfim, é o chamado barato que sai caro. As empresas precisam saber que o maior bem que elas têm são os trabalhadores. E elas precisam investir nos trabalhadores para que eles deem o retorno dos lucros. Agora, se ela quer ter um lucro fabuloso com mau treinamento, ela vai ter um mau trabalho e vai ter acidentes que depois ela vai ter que ressarcir. Elas começam procurando mão de obra desqualificada. Exatamente. Totalmente desqualificada. E não dão a qualificação, às vezes. E botam o indivíduo para trabalhar, para aprender com o outro que aprendeu com o outro. E assim vai se errando e vai se dando os jeitinhos e não vai se usando os equipamentos de proteção individual, nem as empresas dão equipamento de proteção coletiva. E isso faz com que o indivíduo, quando se vê doente, não tem mais retorno. O problema sério é a terceirização, por exemplo, que gera precarização nas relações do trabalho com o trabalhador, né? Porque não é mais ela contrata um para contratar e aí você vai pagar por um salário menor do que essa primeira pagaria. Então, conjunto de problemas que... Esse é um valor ou uma falta de valor que muitas vezes não se leva em conta na terceirização, né? Mas a falta do vínculo, da relação patrão-empregado. Eu queria abordar uma coisa aqui que é assim, né? Porque empresa e empregado são duas facetas de uma mesma moeda que deveriam ser consideradas sempre assim. Não há a empresa que imaginar que o corporativismo é mais importante do que dar atenção às pessoas que trabalham, ela não vai ser uma empresa bem-sucedida. Ela talvez não chegue a alcançar os resultados que precisa alcançar, né? Uma empresa, quando ela dá atenção às necessidades dos seus empregados, ela tem muito mais chance de sucesso. Mais retorno. Da mesma forma, o empregado, que ele se alia às metas, aos objetivos organizacionais e cumpre todas essas demandas, isso vai se fazendo aí, se tornando um casamento perfeito, né? Mas normalmente as pessoas não atendem às demandas, por exemplo, porque os equipamentos de proteção individual são pesados, são incômodos, dificultam o trabalho. Por exemplo, o jateador, hoje ele entra dentro de uma roupa onde a manipulação do equipamento que ele tem que jatear é difícil, mas é arejado, entra ar, o indivíduo. Mas ele não quer saber, ele quer trabalhar normalmente, sem nada, se deixar. Então, mas aí era onde eu queria até chegar mesmo, né? Porque a gente sabe que a prevenção, ela é mais
adequada, né, menos onerosa, é bem melhor do que os tratamentos corretivos, a reabilitação, etc. Né? Mas a gente tem essas questões, às vezes o equipamento pesado, como mexer com essa história, como mudar o rumo dessa prosa, fazendo com que ou os equipamentos sejam mais leves, mais confortáveis. Isso já é feito. Há estudos que são feitos, inclusive há interesses até financeiros para que as empresas troquem para coisas mais leves. Aqui mesmo, eu já vi em várias TVs, onde eram enormes. Hoje em dia, as câmeras são leves, o indivíduo anda de um lado para o outro, não precisa ficar carregando aquele tanto de material como antigamente era. Então, isso existe. Meu problema como, por exemplo, na construção civil, o indivíduo sabe que não pode ficar embaixo, por exemplo, do elevador, aquele elevadorzinho. Aí ele fica conversando, vai se distraindo, vai entrando. Quando ele vê, está dentro do elevador. Dentro, quer dizer, do caminho do elevador, que é aquele caminho estreito. Outra coisa, elevador é muito... aqueles elevadores externos, aí, não, sempre dá mais um. O brasileiro, ele não segue a norma. Como eu falei da outra vez, por exemplo, fui fazer uma perícia dentro, onde eu como perito judicial, dentro de um determinado frigorífico, onde o camarada trabalhava no frigorífico com um casaco de moletom. E tinha lá o guardado no almoxarifado, né, uns 20 casacos. O almoxarifado estava bem protegido. Sim, fechados no papel, com tudo perfeito. Tinha tudo. Agora, ele não usava a bota que tinha que usar, usava a bota que ele achava mais confortável. Como é que se dá a fiscalização? Como é que faz isso? Como é que isso acontece? Bom, você tem que ter dois tipos de fiscalização. Uma coisa é a fiscalização interna da empresa. A própria empresa tem que ter as pessoas que... Você tem que ter uma boa formação de CIPA, né? O problema é que muitas vezes a empresa, a CIPA é a Comissão Interna de Prevenção aos Acidentes de Trabalho. Mas muitas vezes a empresa considera que a CIPA é inimiga dela, né? Quer dizer, porque dá estabilidade àquelas pessoas, enfim. Ela quer que a CIPA só assine embaixo do que ela propuser de planejamento. Na verdade, ela precisava investir numa CIPA, formasse aquelas pessoas para garantir que não houvesse mais acidentes. Né? Então, esse é o tipo de fiscalização própria da empresa que ela precisa investir. Outra coisa é a fiscalização do Ministério do Trabalho, que realmente é muito aquém do que precisava. Precisamos ter muito mais fiscais do trabalho para dar conta de uma demanda que é enorme, né, para garantir que houvesse a fiscalização e houvesse multas, enfim, que pudessem ser, levar as empresas para evitar multas. E há locais que é até perigoso ser fiscal do trabalho, porque, como aconteceu em determinada região do país, onde se matou um grupo que foi lá ver os canavieiros trabalhando. Porque você tem trabalho escravo no Brasil, ainda, por incrível que pareça, isso ainda existe. Né? Vocês são dois especialistas de áreas até distintas, digamos assim, né? Porque a área trabalhista, essencialmente, área médica. Na opinião de vocês, o que precisa ser feito para a gente mudar essa realidade do Brasil, mudar esse ranking que a gente está hoje de um topo de doenças ocupacionais? O que vocês, nas áreas de vocês, ou de um modo geral, consideram que é necessário? Eu não vou falar em área nenhuma, nem a dele, nem a minha. Precisa-se de investir em educação. Educação básica. Entendeu? Dar cultura e educação a todo o povo brasileiro. Porque ele mesmo vai se conscientizar que quanto mais ele se protege, mais ele protege a família e a sociedade. Nosso país não se investe nem em educação, e aí o indivíduo também não sabe que tem que ter uma boa saúde. E ele, sem educação e sem uma boa saúde, né, hoje em dia, você se passar mal, nós aqui, que temos mais ou menos, você é mais jovem, mas nós temos mais ou menos a mesma idade, eu fui atendido no INSS e muito bem atendido. Ia para o Souza Aguiar, você era atendido no Souza Aguiar com toda a presteza.
o Souza Guiar, Miguel Couto, Carlos Chagas, qualquer lugar desse. Hoje em dia você vê gente na pia. Né? E ninguém fala nada, continua se votando nos mesmos políticos. Então o que falta é educação e o povo, depois de educado, saber que tem que estar saudável para poder trabalhar e produzir para ele, para a família e para a nação. Eu quero ouvir a opinião do doutor. Não, com certeza, essa questão da educação, isso é consenso sempre, né? Se a gente tivesse, por exemplo, talvez no segundo grau, ou tenha determinadas faculdades, essa cadeira da saúde e segurança do trabalho, porque isso é para todo mundo, né? Dos cuidados básicos, porque às vezes até cuidados dentro de casa mesmo são importantes para se evitar os acidentes. Agora, não há dúvida que uma questão que você mesma levantou, Celeste, que do avanço da tecnologia, né? O que fazer para um equipamento de proteção individual não ser facilmente utilizado? Tem que se investir em tecnologia, né? E as empresas precisam ter um investimento maior nessa área. Agora, uma coisa que eu acho que é mais importante do que tudo é que as empresas tenham claro que não pode se tirar o lucro máximo às custas da saúde do trabalhador. Nenhum tipo de, por exemplo, agora há pouco nós tivemos as obras do PAC. Né? É fundamental o PAC, é importantíssimo para o desenvolvimento do país. Mas não pode se dar o desenvolvimento do país às custas dos acidentes de trabalho. Porque aí o que acontece? Nas obras do PAC você tinha uma empresa que ganhava licitação, ela terceirizava e depois se quarteirizava. Para se contratar na ponta uma pessoa sem qualificação. Quer dizer, uma contratante sem qualificação. Então, e quem se deu bem com isso? Se deu bem aquela primeira que ganhou, não fez trabalho nenhum, enfim. Então, nós precisamos de ter a cultura, né? A cultura não só que o doutor José Manuel levantou, que é a cultura própria da pessoa, nós temos que ter uma cultura geral de que não há bem maior para qualquer tipo de empresa e para o país do que o seu trabalhador. É ele que produz a riqueza, é ele que garante o crescimento. Se a gente não investir que esse trabalhador saia da casa dele e volte inteiro, nós não estamos cumprindo o nosso papel. Isso pode parecer um belo discurso, mas não é. Não, né? Vocês, acho que é uma realidade. Afirmaram duas coisas aqui importantíssimas, né? O investimento nas pessoas, sabendo que é o bem mais precioso, e a questão da educação. Educação para o trabalhador, para o empregador, né? Educação para o empresário. Educação é o que vai transformar de fato, né? Porque a educação cria consciência e faz com que a gente possa entender que a empresa, de fato, é o conjunto de pessoas que nela trabalham. Isso e às vezes não o coitado discurso. do patrão faz as coisas de uma forma que não sabe que está fazendo mal ao trabalhador. Eu fui fazer outro dia uma perícia no local, onde o cara falou, não uso benzeno, essa doença é causada por benzeno. Aí eu observo, o senhor pode me mostrar o que o senhor trabalha? E ele, outra coisa, o escritório dele dentro da empresa, perto da empresa grande, ele estava lá trabalhando com a família, empresa familiar, mas de médio porte, numa outra cidade, até próxima daqui. Esse indivíduo estava com a esposa, 2 filhos pequenininhos, um inclusive de bercinho, lá com ele, trabalhando lá na empresa, lá no local de empresa. Quer dizer, ele não estava... O que mostra que não era má fé, não né, era má doutor? fé. Não era má fé, ele estava com boa intenção. Agora, no rótulo, estava assim, não usamos benzeno. Aí depois vinha a fórmula, um derivado do benzeno. Pois é. Informação, qualificação, isso é fundamental para que as empresas possam se relacionar melhor com seus funcionários e vice-versa, os funcionários melhor com as empresas e a gente possa reduzir esse número horroroso aí de tantos acidentes de trabalho e doenças ocupacionais. Esse caso é no óbito, nosso país. foi pós-mortem, foi uma perícia pós-mortem. Isso aí. Último intervalo, vamos a ele e a gente volta já já, tá bom? Vamos lá. Cabeça pra cima, cabeça pra cima. Já aqui no final do nosso programa de hoje, onde a gente está conversando com você sobre as doenças ocupacionais, acidentes de trabalho, em função aí de, primeiro, da sua demanda de querer saber mais sobre esse assunto, mas também das horrorosas estatísticas que colocam o Brasil no primeiro lugar do mundo aí com relação às doenças ocupacionais. E um dado interessante
que a última pergunta que eu quero direcionar para vocês é porque as doenças, tipo, né, LER, a gente aprendeu que LER não é doença, mas tá bom, DORT, né, perderam lugar para as questões do estresse e dos problemas até de distúrbios mentais. Como combater esse tipo de problema nas instituições? Eu acho que isso aí é uma coisa difícil, porque o indivíduo, geralmente, ele se esconde. Ele sente dor e ele se esconde por diversas... ou porque ele não quer assumir que tem dor e que aquilo reduz a capacidade dele, porque ele tem pretensões a ser promovido, ou então ele tem medo de ser demitido, porque a dor reduz a capacidade laboral dele e, assim, ele começa a ter problemas. Esses problemas começam a afetar o trabalho dele. Esse afetamento do trabalho dele causa na mente dele um risco, ou de não ser promovido ou de ser demitido. E isso faz, ou até de se sentir impotente mesmo para qualquer coisa. Isso faz com que a cabeça dele se defenda. E se defende com uma doença, uma neurose, eu tenho medo de passar, de fazer isso, fazer aquilo. Começa a desenvolver uma série de doenças. Ainda mais se esse indivíduo tiver, por acaso, uma doença adormecida dentro dele e que vai aflorar com esse tipo de coisa. É incrível, né? Porque o que o senhor está colocando, essa ansiedade, esse estresse, pelo medo de perder o trabalho, é o que pode provocar que ele efetivamente perca, né? Porque como é que a legislação trabalhista trata disso? A legislação trabalhista dá as garantias do... Enfim, ela tem um conjunto, como o doutor José Manuel levantou, nós temos uma excelente legislação. Ela diz quanto tempo a pessoa tem que trabalhar, não pode passar disso. Agora, o problema é que as pessoas são impostas a essas pessoas um ritmo que ela não consegue cumprir. Tem, obviamente, nós temos que também levar em conta o problema de que o mundo mudou. Antigamente a pessoa trabalhava via pé para o trabalho, enfim, eu tinha um trânsito louco que nós temos, que levou, inclusive, essas manifestações aí, enfim, levou o povo para a rua, porque a mobilidade urbana é um negócio absurdo. Uma pessoa que mora na Zona Norte e trabalha na Zona Oeste, ela vai levar 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Isso já é estressante de antemão, né? Então nós temos um conjunto de questões para serem resolvidas. Mas eu acho que a questão maior, foi um pouco que eu já tratei na fala anterior, nós temos que ter uma relação de humanidade. Não dá, como o doutor levantou, não dá para a pessoa ser obrigada a vender 10 carros naquele período se deu uma baixa, a economia não está tão bem assim, enfim. A gente vê no caso dos bancários, que, enfim, é uma coisa que eu lido mais dia a dia, as pessoas às vezes são obrigadas a vender os produtos que elas sabem que são ruins. Eu tenho um amigo pessoal, né, que acabou de entrar com a ação dele, que ele está com um problema psiquiátrico pela seguinte situação. Ele fala para mim, Carlos Henrique, eu não aguento mais vender para as pessoas coisas que eu sei que é ruim. Eu sei produtos que eu sei que são ruins, eu vou prejudicar aquela pessoa. Portanto, então, isso tudo leva a pessoa a se estressar. Ela sabe que aquela coisa não é boa, mas ela, por conta de cumprimento de metas, né? Senão ela pode ser demitida, ela é obrigada a vender para o cliente que é fidedigno dele, para o vizinho, para o parente, para cumprimento de metas. Portanto, a gente tem que entender mesmo que o mundo mudou, os desafios são outros, a realidade é diferenciada e empresas e funcionários, a gente como indivíduo também tem que ficar atento a esse movimento total e cuidar dos fatores emocionais. Outra coisa são o que já é hoje, o burnout, é a cobrança, as metas que têm que ser cumpridas, ou cumpre ou morre, vamos dizer assim. E aí, às vezes, até leva à morte mesmo. É verdade. E no entendimento de que também as instituições, elas não podem subsistir se elas não alcançarem os seus resultados. Elas precisam ter as metas, elas têm que alcançar resultados. Porque se elas não conseguem alcançar os resultados, elas não conseguem ter aqueles empregados. E isso é um círculo vicioso. Ponto principal é que a empresa precisa do empregado e o empregado precisa da empresa. E essa relação, ela precisa ser humanizada, ela precisa ser respeitada para que a gente possa ter profissionais cada vez melhores, empresas cada vez mais humanas também e todo mundo aí de cabeça para cima. Todo mundo de cabeça para cima. Recebi aqui o José Manuel, que é diretor do Cefiri, médico do trabalho e fisiatra, e também o doutor Carlos Henrique de Carvalho, advogado trabalhista. Muitíssimo obrigada mais uma vez. Eu agradeço. Tá bom por estarem aqui
conversando conosco e com nossos telespectadores, certo? Obrigada a você também, querido telespectador, que esteve conosco. Esperamos ter respondido as suas dúvidas e se você ainda não ficou satisfeito e tiver mais dúvidas, pode falar que a gente reprisa o tema. Obrigada mais uma vez pela sua presença. Terminamos o programa com boa música e a música inspirativa do Ministério Além do Véu. Paz. Alcançarem, para onde eu irei? Mas olho para o alto e lembro da promessa. Vou me levantar para a vitória. No caminho do milagre eu vou estar. Eu fui marcado